Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos tirar uma dúvida aqui rapidinho, só para você entender, né? Muito interessante. Na verdade, nós vamos entender a diferença de oficina, loja e templo, sabe? Uma pergunta que me fizeram aqui no WhatsApp. Então, eu achei bacana, sabe? E já vamos discutir sobre esse assunto, né? Então eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal e convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição e fique por dentro de todos esses assuntos aqui, você sabe, clica no sininho ali para faz as notificações, como é que é, dá o like aí, etc, etc, todas essas coisas que todo mundo já sabe, né? Então ajude o canal aqui também, né? Compartilhe nas suas redes sociais. E se você busca um aprofundamento, obviamente, né, vou lhe recomendar que adquira o curso Entenda a Maçonaria, que daí você vai conhecer detalhes interessantes como esse, por exemplo, né, diferenças do templo, oficina e templo, oficina e loja. Então vamos detalhar, né? Lá no Entenda a Maçonaria tem esse tipo de coisa também, né? Então você quer entender de fato assim, de uma forma global, né, a questão da maçonaria, mas entrando na peculiaridade, então adquira o curso Entenda a Maçonaria. E você que gosta desses assuntos também esotéricos, dos domínios da metafísica, dos domínios das religiões, né, a chave das religiões, como eu chamo aqui, conheça o nosso projeto A Escola da Tradição, que é um negócio muito bacana, né, que vai abrir sua cabeça com relação a uma série de assuntos desse domínio que os nossos sentidos diretos não podem captar. Então, se você tem interesse nesses assuntos, entre para a Escola da Tradição. Pois é, então, peregrino que... queria mandar um abraço pro Renato do Pará, antes que eu me esqueça, né? Renatão, obrigado, é um peregrino que vai me acompanhando faz tempo aqui. Então, um forte abraço aí, tudo de bom. Muito obrigado aí por acompanhar aqui o canal Fatos Maçônicos, esse trabalho que vai sendo desenvolvido aqui por mim, né? Muito obrigado a todos, para falar a verdade, fico muito grato do fundo do coração. E a questão é a seguinte, né? Me perguntaram qual que é a diferença, estavam fazendo lá um trabalho, etc, né? Como ele não conseguiu achar, isso que é um problema, né? Não conseguiu achar livros e tal que falasse dessas questões, né? Então tá, o que é o templo? Primeira coisa, né? Como que começou essa história toda? Então, a partir dessa maçonaria contemporânea aí que nós vemos, né, a partir de 1717, na Inglaterra, a maçonaria começou a se estruturar. Então, foram agregados uma série de símbolos, a ordem começou a criar suas legislações, né, esse tipo de coisa, foi se estruturando, certo? Então, a partir dessa data, ela começou a criar um corpo, em todos os aspectos que você possa imaginar. A partir disso, começou a se expandir, obviamente, começaram cada vez mais a entrar pessoas e também começou os ritos, né? Começaram os ritos. Então é bem interessante isso daí, porque as construções dos templos, muitas vezes, elas são, como direi assim para você, elas são por conta da cultura daquele rito. Então você vai ver muitas diferenças, por exemplo, se você buscar na internet, não é nada sigiloso e secreto, né? Conhecer um templo maçônico, tem muitas e muitas imagens aí para quem quiser fazer uma pesquisa mais profunda, né? Mas basicamente a gente pode entender quase que 100% das diferenças, né? Em templos, por exemplo, de ordens inglesas, eu digo ordens inglesas, né? Como o Emulation, por exemplo, né? Templos da maçonaria na Inglaterra, certo? Templos da maçonaria nos Estados Unidos, né? No norte, lá nos Estados Unidos do Norte. Templos da maçonaria na França. Porque justamente essas práticas ritualísticas vão ter as suas pequenas diferenças até nas construções dos templos, né? Então o rito americano, a forma como é feito esse procedimento, né, que a gente chama ritual, esse procedimento, como ele é feito, ele vai trazer determinadas características da cultura daquele povo que criou o rito, por exemplo, né? Então, os ritos de matriz ou essência ou origem francesa, como o rito escocês antigo e aceito, o rito adoniramita, rito brasileiro também, né, que acaba incorporando elementos desses dois ritos, o que mais? O rito moderno, o rito escocês retificado. Então todos esses ritos, eles têm matrizes francesas, no entanto tem as formas de trabalhar
bem distintas, na verdade, né? E não perdem a essência daquilo que é a maçonaria, né? Então, são as diferenças, né? São as diferenças que a gente vê. Então, os templos remetem, né? E eles são diferentes por conta dos ritos praticados. Então, esses são os templos, são os locais físicos, né? Então, a loja, o que é a loja? A loja são as pessoas, né? São os irmãos que ficam desempenhando, desenvolvendo o trabalho. Então, por exemplo, né? Você tem um templo que trabalha lá na... É montado, por exemplo, um templo, né? Como a gente vê muitos por aí, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, certo? Então você tem um templo e tem uma loja que trabalha na segunda-feira, certo? No mesmo templo vai ter uma loja que trabalha na terça, no mesmo templo uma loja que trabalha na quarta, às vezes com ritos diferentes. Acontece, isso é uma coisa muito normal de se acontecer, né? Então o templo é fixo, né? Ou seja, o local, a edificação, e a loja são as pessoas. E essa questão da oficina, por exemplo, né? A oficina é o seguinte, né? Porque é um termo, na verdade, utilizado para designar a loja. Ou seja, os irmãos, são os irmãos, certo? Entendeu? Então, isso aí vem naquela questão do... Por que chama loja, né? Por causa do alojamento, né? São aqueles alojamentos que eram feitos, né? Dos operativos, né? A maçonaria acabou agregando também uma série de simbologias aí da maçonaria operativa, né? Maçonaria de fato, assim, que pegava na pedra e construía, né? E acabou ampliando isso daí e... na verdade, agregando uma série de símbolos com relação aos operativos, certo? E um desses foi justamente isso, né? Como é que eles faziam? Eles iam, viajavam, a especialização deles era a construção de catedrais, de pontes, de estradas, enfim, né? De grandes palácios, grandes castelos. Então, esse pessoal tinha esse tipo de especialização. E quando eles eram contratados para determinada obra, então eles iam até o local e montavam uma oficina, sabe? Um alojamento, né, do lado, como a gente vê, né, hoje vai ter uma obra, por exemplo, aí tem um prédio que os caras estão montando, eles montam aquele, a gente chamava paiol antigamente, né, não sei se chama ainda, mas montam aquele paiol para deixar as ferramentas e tal, só que naquela ocasião, até por conta da dificuldade de locomoção, eles montavam, era um negócio assim um pouco mais aprimorado, era um alojamento também, né, mas era uma oficina onde se guardava os seus equipamentos, o seu ferramental todo, né, então o pessoal meio que convivia ali. E ali foi o seio dos operativos, né? Onde eles estudavam, davam educação aos seus filhos, ensinavam os seus ofícios, as questões teóricas. Então, a maçonaria contemporânea acabou adotando também essa questão, né? Podemos pôr essa nomenclatura, né? Então, as oficinas são chamadas... As oficinas, você veja, as lojas também são chamadas de oficinas, né? Ou vice-versa, as oficinas são chamadas de loja. Então, basicamente é isso, né? Nesse vídeo de hoje eu falei para você para você ter bem claro, na verdade, as diferenças com relação ao que é um templo, certo? O que é uma loja e o que é uma oficina, beleza? Espero que tenha gostado, um assunto muito interessante, na verdade, né? Para nós é tão comum, né? Para quem é de dentro da maçonaria, uma questão, uma curiosidade tão comum, né? Quer dizer, para nós é uma coisa normal, mas para as pessoas de fora que às vezes não têm acesso a alguma informação, e aí, nesses detalhes, é interessante, eu achei interessante esclarecer isso, apesar de ser uma questão bem simples, para quem é de dentro, né? A gente começa a perceber como as informações, elas estão todas dispersas por aí. E o detalhe é o seguinte, né? Você tem que agregar todas essas informações, né? Todo esse conhecimento e transformá-lo em sabedoria de um jeito ou de outro. Bem, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e aguardo você no meu próximo vídeo. Um forte abraço, principalmente lá pro Renatão, lá do Pará. Tudo de bom!